Olá, eu vou ler e comentar hoje o artigo de título Criação de camarão marinho em águas de baixa salinidade, de autoria de Claude Boyd, Chun Jai e Bonnie Ratpalin. O professor Boyd é da Universidade de Auburn, em Auburn, Alabama, Estados Unidos. Esse artigo ele foi publicado em 2002 na GA. Vamos dar uma olhada no sumário deste artigo. Após a introdução, falar sobre composição iônica da água e mortalidade de camarões. Em seguida, diferenças na composição iônica da água, deficiências iônicas da água para carcinicultura marinha. Após isso, alterações das concentrações iônicas iniciais e concentrações iônicas aceitáveis da água para carcinicultura interior. E as considerações finais, certo? Vamos então dar uma olhada na introdução deste trabalho. A criação de camarão marinho em águas interiores de baixa salinidade se iniciou na Tailândia nos anos 90. Naquele país, o camarão era criado com sucesso em viveiros preenchidos com água na salinidade entre 2 e 5 gramas por litro, preparada por se misturar uma solução hipersalina obtida em tanques de salinas com água doce. Posteriormente, entretanto, essa prática foi banida, a prática de misturar água de salina com água doce foi banida da Tailândia por questões ambientais. Da Tailândia, a carcinicultura interior migrou para o Ocidente, sendo atualmente praticada comercialmente em vários países, tais como Equador, Brasil, Estados Unidos, dentre outros. Nesses países, diferentemente do que era feito na Tailândia, a fonte da água para preenchimento dos viveiros de camarão é geralmente subterrânea, isto é, utiliza-se a água salobra captada em poços profundos, certo? Esta foi a introdução do trabalho. Vamos para o ponto 2. O ponto 2 ele vai tratar da composição iônica da água e mortalidade de camarões. O sucesso da carcinicultura interior com o uso de águas de poços, entretanto, dependerá em grande parte da composição iônica da água. As águas subterrâneas em geral são deficientes em potássio, contendo menos de 10 mg de potássio por litro de água. Essa característica das águas de poços, isto é, baixo potássio, não permite a obtenção de bons resultados de sobrevivência e crescimento animal. A aplicação do fertilizante muriato de potássio, isto é, cloreto de potássio, para elevar a concentração de potássio da água para 50 mg por litro ou mais, tem por objetivo a obtenção de maiores taxas de sobrevivência e ganho em peso dos camarões, certo? Aí a imagem de um densímetro que pode ser utilizado para determinação da salinidade da água. Vamos para o ponto 3. O ponto 3 ele trata das diferenças na composição iônica da água. Diferentemente da água do mar, cuja composição iônica é praticamente constante, as águas subterrâneas apresentam grandes variações de composição iônica. São águas interiores. Mesmo poços localizados em uma mesma área, que estejam próximos uns dos outros, podem apresentar composições iônicas distintas entre si. Do ponto de vista da adaptação do camarão marinho a águas interiores, os íons dissolvidos mais importantes a serem considerados são os seguintes: bicarbonatos, carbonatos, sulfatos, cloretos, são os ânions principais, cálcio, magnésio,
potássio e sódio, que são os cátions principais, certo? Vamos em frente, temos agora o ponto 4. O ponto 4 ele trata das deficiências iônicas da água para carcinicultura marinha. Ainda se desconhece as exigências biológicas do camarão marinho para os principais íons dissolvidos na água, isto é, bicarbonato, carbonato, sulfato, cloreto, cálcio, magnésio, potássio e sódio. Entretanto, uma forma simples e prática de verificar se uma determinada água possui deficiências iônicas para a carcinicultura marinha é comparar o perfil iônico da água em questão com o perfil iônico da água do mar diluída para a mesma salinidade, certo? Se você trabalha com água na salinidade 2 gramas por litro, você compara o perfil iônico da sua água, dessa água de 2, com o perfil iônico da água do mar diluída para 2, mesma salinidade. Se você trabalha com água com a salinidade de 5, compara o perfil iônico dessa água de poço com o perfil iônico da água do mar diluída também para 5. E assim por diante. Vamos para o ponto 5. O ponto 5 ele vai tratar de alterações das concentrações iônicas iniciais. Vamos ver. Após o abastecimento do viveiro, as concentrações iônicas iniciais da água podem se alterar por várias razões. As chuvas, embora reduzam a salinidade da água, não alteram as proporções iônicas, uma vez que vai ocorrer a simples diluição dos sais que se encontram dissolvidos na água. É comum a ocorrência de concentrações elevadas de CO2, gás carbônico, em águas de poços. Quando o CO2 elevado encontra um leito calcário, as concentrações de bicarbonatos, isto é, a alcalinidade, e as concentrações de cálcio, isto é, a dureza da água, se tornam muito elevadas. Entretanto, ao abastecer o viveiro com essa água, parte do CO2 da água vai ser perdido para a atmosfera, sai do meio mais concentrado, a água para o meio menos atmosfera, com consequente precipitação de carbonato de cálcio. Com isso, vai acontecer uma redução natural na dureza e na alcalinidade da água. Parte dos íons sódio, potássio, cálcio e magnésio da água será trocado com os íons alumínio e ferro das partículas do solo do viveiro. Com isso, as concentrações iônicas da água de abastecimento para esses íons poderão ser reduzidas após o contato com o solo, da água com o solo. Além disso, parte da alcalinidade da água, ou seja, íons bicarbonatos, essa alcalinidade será consumida pela acidez do solo. Essas considerações sugerem que as coletas de amostras de água para análise devem ser feitas diretamente no viveiro após algum tempo o abastecimento, e não na fonte, isto é, da água que sai do poço profundo. Afinal de contas, podem acontecer alterações após o abastecimento, essas interações entre água e solo, essas interações entre água e atmosfera, a precipitação de compostos metálicos, alteração de alcalinidade, de tal forma que para se saber com que água se está trabalhando e quais são os ajustes necessários, você tem que aguardar que essas alterações iniciais aconteçam, tá? Para fazer as coletas das amostras de água e encaminhar para o laboratório para fazer análise, certo? Vamos em frente, vamos para o ponto 6. O ponto 6, ele vai tratar das concentrações iônicas aceitáveis da água para carcinicultura interior. Vamos ver então. Não há dúvida de que o perfil iônico da água é importante para o sucesso da criação do camarão marinho em águas interiores. Entretanto, as concentrações dos íons principais dissolvidos na água devem atender às exigências biológicas da espécie para crescimento e manutenção da saúde.
as concentrações de sódio, potássio, cloreto, bicarbonato, carbonato, magnésio, as concentrações dos íons principais da água devem atender às exigências do animal para crescimento. Bicarbonatos, carbonatos, sulfatos, cloretos, cálcio, magnésio, potássio e sódio. Quando se fala em exigência, se está referindo à concentração iônica mínima, que é capaz de atender às necessidades biológicas dos animais. Por exemplo, sabe-se que o camarão marinho tem dificuldade para realizar a muda quando a concentração de bicarbonatos da água é menor que 60 mg por litro. Portanto, 60 mg de bicarbonatos por litro seria a exigência do camarão marinho especificamente para o bicarbonato. Nós temos aqui uma tabela. Essa tabela é bastante simples, mas é bem interessante. É uma tabela resumida e que apresenta os 3 íons que pedem, são os íons que se deve realizar o ajuste de concentração iônica de águas subterrâneas, águas de poços, utilizadas na criação do camarão marinho. Daqueles 8 íons principais, daqueles 4 ânions, bicarbonatos, carbonatos, cloretos, sulfatos, e dos 4 cátions, sódio, potássio, cálcio e magnésio, esses 3 cátions são aqueles que merecem maior atenção. Porque, em primeiro lugar, geralmente estão em concentrações insuficientes nas águas subterrâneas. E, em segundo, são aqueles que são mais facilmente ajustados, né? As aplicações de sais minerais, fertilizantes, são economicamente viáveis e os resultados em termos de sobrevivência e crescimento do camarão a partir dessas correções iônicas são evidentes. Cálcio, magnésio e potássio. A gente tem aí os fatores de correção para cada um desses íons: cálcio 11,6, magnésio 39,1 e potássio 10,7. E temos aí o exemplo de 3 salinidades baixas para a criação do Vanamei, salinidade em grama por litro, 1, 3 e 5. Por exemplo, se você está trabalhando com água com a salinidade de 1 grama por litro, que é o limite entre o doce e o oligoalino, ela já deixou aí de ser potável. As concentrações mínimas de cálcio, magnésio e potássio são obtidas pela multiplicação da salinidade pelos fatores. Então, como a salinidade é 1 vezes 11,6, 11,6 miligramas de cálcio por litro. Concentração mínima de cálcio para criar o camarão na salinidade 1. 1 vezes 39,1, 39,1 miligramas de magnésio por litro. Concentração mínima de magnésio para criar camarão nessa salinidade. 1 vezes 10,7, 10,7 miligramas de potássio por litro, concentração mínima de potássio para a criação do Vanamei. Então muda a salinidade, mudam as concentrações mínimas. Então na salinidade 3, a multiplicação da salinidade por 11,6, 39,1, 10,7 e de igual modo na salinidade 5. Considera-se que existem concentrações mínimas de potássio e de cálcio que devem ser observadas independentemente da salinidade. E para isso, toma-se como referência a salinidade da água de 5. É por isso que está destacado ali. Então, mesmo que você trabalhe com salinidades abaixo de 5, é importante que a água tenha pelo menos 58, 60 miligramas de cálcio por litro. 5 vezes 11,6, 58, arredondando 60 miligramas por litro.
e que essas águas tenham pelo menos 50 miligramas de potássio por litro. 5 vezes 10, 7, 53,5, né? Um pouco acima de 50 miligramas por litro. Então, se a salinidade da água for abaixo de 5, você considera não 11,6, 34,8 para o cálcio, mas sim 58. Você considera não 10,7, 32,1 para o potássio, mas um pouco acima de 50 miligramas por litro. Isso porque, mesmo que os fatores nessas salinidades muito baixas indiquem as proporções iônicas ideais, que poderiam ser obtidas, por exemplo, pelas aplicações dos sais devidos para cada um desses íons, deve-se considerar as exigências iônicas. Então você pode ter a seguinte situação, você pode ter um balanço iônico favorável, só que as concentrações iônicas não atendem às exigências biológicas da espécie. E não existe determinação ainda experimental, mas se considera dessa forma. Pega-se a salinidade 5 como referência, e daqueles 8 íons, o destaque são esses 3, e desses 3, os primeiros que devem ser focados, cálcio e potássio. Para atender a exigência biológica do camarão marinho, do Lithopeneus vanamei, no mínimo 60 mg de cálcio por litro na água, e no caso do potássio, no mínimo 50 mg por litro, certo? As concentrações iônicas da água podem ser corrigidas pela aplicação de sais minerais. Os íons que merecem atenção para a carcinicultura interior, né, aqueles 3 lá, né, o cálcio, o magnésio e o potássio. Se inclui também o bicarbonato, a partir da correção da alcalinidade da água, e pode haver, não é comum, pode haver necessidade de corrigir a concentração de sulfatos. Mas geralmente a atenção maior, potássio em primeiro lugar, junto com o potássio a alcalinidade é crítica, deve-se olhar a concentração de bicarbonatos, em seguida cálcio e magnésio. Numa posição secundária teríamos o sulfato. Para elevar a concentração de bicarbonatos da água, isto é, para elevar a alcalinidade total da água, pode-se aplicar calcária agrícola ou cal hidratada agrícola. A alcalinidade total deve ser igual ou superior a 100 mg por litro, carbonato de cálcio equivalente. Para elevar a concentração de potássio, que deve ser igual ou maior que 50 mg por litro, pode-se aplicar o muriato de potássio ou o sulfato de potássio. Elevar a concentração de magnésio, que deverá ser igual a 100 mg por litro ou mais, aplicar o calcário dolomítico ou sulfato de magnésio. E para elevar a concentração de sulfato, deverá ser igual ou superior a 200 mg por litro, aplicar sulfato de potássio ou sulfato de magnésio. Existem águas subterrâneas que podem apresentar alcalinidade total muito elevada, acima de 300 mg por litro. Essas águas podem formar incrustações de carbonato de cálcio sobre as brânquias dos camarões, incrustações essas que podem levá-los à morte. Outro aspecto que merece atenção é a concentração de alguns metais dissolvidos na água de poço, principalmente ferro e manganês. Águas subterrâneas com mais de 20 mg por litro de ferro e mais de 10 mg por litro de manganês formam, após a aeração, óxidos e hidróxidos metálicos insolúveis, que precipitam e com isso estressam principalmente as peles de camarão. Assim, águas com excesso de bicarbonatos, alcalinidade muito elevada, acima de 300 mg por litro, e concentrações elevadas de ferro, devem ser tratadas antes do abastecimento dos tanques de produção ou ao menos antes do povoamento com os animais. O
tratamento é muito simples, é feito por manter a água sob aeração mecânica até que ocorra a precipitação dos carbonatos, do carbonato de cálcio e dos compostos metálicos, certo? Vamos para as considerações finais. Vamos dar uma olhada nas considerações finais. Águas de mesma concentração iônica podem apresentar composições iônicas distintas. Então, seria interessante, além de se conhecer e determinar a salinidade da água, você ter uma ideia da composição iônica, ao menos para os 8 íons principais: bicarbonatos, carbonatos, cloretos, sulfatos, os 4 ânions principais. Cálcio, magnésio, potássio e sódio, os 4 cátions principais. As águas subterrâneas são geralmente deficientes em potássio, apresentando concentrações desse elemento insuficientes para atender às exigências biológicas do litopneus Vanamei. O Vanamei vai precisar de mais de 50 mg por litro de potássio na água. A água de poço tem menos de 10 mg por litro. Independentemente da salinidade da água, recomenda-se que a concentração de potássio da água de criação do Vanamei seja igual ou superior a 50 mg por litro. Águas com concentrações de potássio abaixo de 50 devem receber aplicações periódicas do muriato de potássio. Como ocorrem alterações na composição iônica da água após o abastecimento do viveiro, pela interação da água com a atmosfera e pela interação da água com o solo, o correto é coletar as amostras de água para análise diretamente no viveiro após algum tempo do abastecimento e não coletar diretamente na fonte, isto é, aquela água que sai do poço. Por precaução, recomenda-se deixar a água de poço em descanso, ou o que seria ainda melhor, sob aeração, antes da sua utilização no abastecimento dos viveiros de produção. Nesse tempo, a água perde CO2 para a atmosfera e carbonato de cálcio e compostos metálicos de ferro e manganês precipitam para o fundo. Esse CO2 excessivo e a precipitação de carbonatos, hidróxidos e óxidos metálicos, quando não tratada, isso quando não é prevenido, esses fatores, CO2 excessivo, precipitação de carbonatos, hidróxidos e óxidos metálicos, vão causar estresse e afetar negativamente a biologia dos camarões. Continuando, a água de criação do camarão marinho deve ser dura, isto é, apresentar concentrações de cálcio e magnésio iguais a, no mínimo, ou seja, iguais ou maiores que 60 mg de cálcio por litro, 100 mg de magnésio por litro. Havendo necessidade, corrigir a dureza cálcica e magnesiana da água com calcário e a cal dolomítica. Além disso, a água de criação do camarão marinho deve apresentar alcalinidade total igual ou superior a 100 mg por litro. 75 no mínimo, é o valor crítico, mas de preferência igual ou maior a 100 mg por litro de carbonato de cálcio equivalente. Havendo necessidade de corrigir a alcalinidade, aplicar a cal hidratada. Bom, foi isso. Eu vou encerrando por aqui. Eu quero agradecer a todos a atenção, a audiência, desejando paz e saúde. Um abraço.